Boa noite, Fael. Eu me chamo Matheus, tenho 24 anos e na época do ocorrido eu tinha apenas 15, em 2012. Os meus pais haviam se separado, pois o meu pai descobriu que a minha mãe tinha um caso com seu irmão, que era 2 anos mais novo que ele. Até hoje, o meu pai não conversa mais com esse irmão, que é o meu tio. A minha mãe, para provocar o meu pai, ela se mudou com a gente para a cidade de Itamonte, em Minas Gerais, onde os meus avós, já falecidos, moravam, e deixou a casa de herança para a minha mãe. O meu relato começa nessa casa, em Itamonte, onde eu fui morar com a minha mãe e a minha irmã. A cidade fica em uma região montanhosa e a nossa casa, entrando pela porta da frente e indo diretamente à direita, havia uma escada que levava a um corredor com 3 quartos paralelos e o meu era logo na frente. Então a minha janela dava para uma porta da frente do andar de baixo. A qualquer hora do dia ou da noite que você olhasse para dentro do meu quarto, pelo lado de fora, sempre parecia que estava escurecendo. Mesmo com a luz acesa, isso acontecia. E sempre havia uma sombra estranha em torno da porta do meu armário. E mesmo quando a lâmpada não estava acesa, aquela sombra permanecia lá. Então, não havia nenhuma explicação para isso. Teve um dia que eu estava sentado no meu quarto, apenas no meu telefone, vestido uma camiseta grande e coberto pelo meu cobertor. A minha porta estava fechada e nenhum dos meus gatos estavam comigo. Eu não me lembro de ter adormecido, mas acordei depois de uns 20 minutos e a minha perna doía muito. Bem, já era noite. Então eu olhei e vi vários arranhões em todas as minhas coxas, o suficiente para romper a minha pele. Bem, eu sei que não fui eu. Eu tinha o péssimo hábito de roer as minhas unhas, então eu não tinha unha para me arranhar enquanto dormia. Aquele quarto me deixou tão traumatizado que eu me recusei a dormir nele por uns 6 meses, até que a minha mãe me forçou a dormir ali, porque ela pensou que eu estava fazendo drama. Eu também tive amigos que me disseram que viram figuras escuras, muito altas, pela janela do meu quarto, enquanto eles passavam em frente à minha casa à noite, pois da rua dava para ver a minha janela. E quando eles passavam em frente à minha casa à noite, eles avistavam aquelas figuras. No meu quarto, passou a ter um cheiro de charuto, porém, ninguém fumava na minha casa, e ninguém mais sentia aquele cheiro, exceto eu. Eu também costumava ouvir muitos passos de tamanco pela casa, e quando eu ia investigar, os passos paravam e não havia ninguém no local do barulho. Havia uma lavanderia nos fundos que toda vez que eu entrava lá, eu ficava tão apavorado que quase tinha um treco ali mesmo. Havia uma sala naquela parte de trás da lavanderia aos fundos da casa, que estava literalmente fria, e não havia uma explicação real para isso. No verão, fazia muito calor, algo em torno de 27 graus. Então, não tinha explicação lógica para aquele fenômeno. A minha família havia construído aquela casa perto de um morro, e eu tive que ficar lá sozinho por alguns dias, até a minha mãe e a minha irmã retornarem de uma viagem. E todas as noites eu ouvia um uivo estranho, e era como uma melodia de 10 segundos, vindo da mata que havia ali perto. Bem, eu nunca fui lá investigar, porque um senhor de idade que morava perto da minha casa, ele havia me contado uma vez
que uma fera com a aparência de um jumento, que andava como uma pessoa, com orelhas enormes e caídas, e dentes enormes e desproporcionais para sua boca, rondava por aquelas matas, e só se sabia quando aquilo estava por perto, devido aos uivos que a coisa soltava, anunciando a sua chegada durante as noites de lua cheia. Houve várias noites em que eu me deitei, e assim que o sono veio e fechei os olhos, eu ouvi um homem falar diretamente em meus ouvidos, e quando abria os olhos, eu só vi uma silhueta negra passando rápido pelas paredes e desaparecendo. Bem, eu não reconheci a voz, e nunca consegui entender o que aquela voz me dizia. Em um certo dia, eu estava sonhando que estava seguindo um cão negro naquela mata, e foi quando alguma coisa, lá no fundo da minha cabeça, começou a gritar para que eu acordasse. E de repente, eu parecia estar lutando para acordar em completo pânico. Eu me lembrava de uma presença, da qual eu estava tentando me defender, mas ela apenas ria, como se a minha luta fosse em vão. Eu comecei a perceber que aquilo estava na minha cama, e eu podia sentir os meus braços, as minhas pernas, e podia sentir o lençol cobrindo eles, e sentia o travesseiro sob a minha cabeça, e sentia as minhas pálpebras lutando para se abrirem, e me ouvia respirar com dificuldade, tentando fazer qualquer som sair da minha boca paralisada, mas eu não conseguia mover sequer um músculo. E depois de um tempo, eu estava conseguindo ter algum controle sobre os meus olhos e consegui abri-los um pouco. Eu olhei para a direita, o máximo que eu pude, e eu consegui ver uma sombra de um ser humanoide encostada no canto, onde duas paredes se encontravam com o teto. Eu estava quase me convencendo que era apenas alguma ilusão formada pela pouca iluminação. E eu ainda estava imobilizado, mas a minha cabeça já estava começando a funcionar melhor. E quando a sombra se desprendeu do teto e começou a correr de 4 pelas paredes do quarto, mas logo ela saiu do meu campo de visão e eu não conseguia ver se tinha ido na direção do armário ou da porta. Eu continuei paralisado, pelo que pareceu ser mais alguns segundos. Então eu consegui virar a minha cabeça para a esquerda, e na porta do armário eu vi uma coisa preta, e a impressão de um rosto de um cão, na forma de uma caveira, rindo de mim. Uma parte de mim queria acreditar que aquilo era apenas um jogo de sombras, mas a parte maior inundou a minha cabeça com medo, e o medo suficiente para me fortalecer de novo, e consegui fazer o meu braço se mexer na direção do interruptor de luz. E depois que a luz se acendeu, não havia mais nada lá. E eu consegui tomar o controle do meu corpo novamente. Um pouco mais de 10 dias depois, eu tive outro encontro como esse. E desta vez, o sonho era de enfrentar um lobisomem no plano astral. Eu estava lutando e estava perdendo. E de novo, o instinto me forçou a acordar. Eu consegui ouvir um barulho nos meus ouvidos, como o barulho que você ouve ao fechar os olhos e apertar muito eles. Eu podia sentir eu fechando os olhos com força, e como da última vez, eu podia ouvir a minha respiração. Eu estava respirando com força e rápido, e sabia que estava acordando. Eu não podia me mover de novo, mas desta vez eu tentei lutar contra aquilo. E eu, desesperadamente, tentava fazer todos os músculos do meu corpo se mexerem. E tentei me sentar, mas não consegui.
Eu abri os olhos e olhei para o canto no teto em cima da janela, esperando não ver nada lá. Bem, a sombra não estava lá, mas desta vez parecia olhar para fora da janela com aqueles olhos vermelhos malignos. E pouco tempo depois, ela sumiu, e aos poucos eu consegui me movimentar novamente. Não aguentando mais aquela situação, eu liguei para minha mãe e contei tudo o que estava acontecendo. Porém, mais uma vez ela disse que era coisa da minha cabeça e que eu estava fazendo drama. Então, eu fui até o velho, que era o meu vizinho, e perguntei a ele sobre o passado daquela casa, pois afinal ele morava ali há muito tempo. Foi então que o velho me contou que há 10 anos morava um feiticeiro naquela casa e o mesmo fazia tanto trabalho ruim para destruir a vida dos outros que ele acabou perdendo a humanidade e se transformando em uma fera durante as noites de lua cheia. E esse feiticeiro, na forma de lobisomem, também atacou pessoas, abateu criações e aterrorizou a cidade. Mas o caso acabou sendo esquecido com o tempo. Eu, cansado daquela situação, disse para o velho que eu entraria na mata e acabaria com esse lobisomem. E foi aí que o velho olhou em meus olhos e disse o seguinte: "Meu filho, entenda uma coisa. Esse lobisomem que está atormentando tu não é desse mundo não. Pois assim como existem vampiros astrais, também existem lobisomens do outro lado do véu. São criaturas astrais que conseguem passar para o nosso mundo e atormentar os vivos. E se você não se livrar dele, ele vai acabar com você." O velho me disse que sabia um banimento, mas deveria ser feito naquela mesma noite em sua casa. Bem, eu concordei. E no horário estabelecido por ele, que eram as 8 horas da noite, então eu fui até a casa do velho. Cheguei lá e ele mal me deixou entrar e falou que tínhamos que ir na mata recolher algumas ervas para o banimento. Então liguei a lanterna do meu celular e logo fomos. Andamos uns 500 metros mata adentro e em certo ponto da mata o velho disse para mim ficar ali perto do riacho, recolhendo umas ervas, e que ele iria em outro ponto da mata recolher outros tipos de ervas. Bem, eu estava com muito medo, mas ele me assegurou que eu estaria seguro. Então eu fiquei ali recolhendo as ervas e pensando como aquele velho era corajoso para sair assim no escuro. E por curiosidade, eu aponto a lanterna para a direção do velho, enquanto ele se distanciava. E o que vejo é a sua silhueta andando meio desajeitado e se contorcendo enquanto andava e dando pequenos gemidos. O velho se virou abruptamente em minha direção. Então, eu pude ver que aquele velho estava com algum problema ou se transformando em alguma coisa. Sim, meus amigos, era a segunda opção. O velho estava se transformando na criatura. Ele veio correndo na minha direção, mas logo caiu a uns 5 metros de mim, e foi aí que eu vi a cena mais horrenda da minha vida. O seu corpo tomou uma forma humanoide, e parecia que os seus ossos rasgavam a sua carne, assim como as suas roupas foram rasgadas na transformação, e pelos cobriam todo o seu corpo. Aquela coisa que outrora era o velho se levantou em minha direção, e digo que aquilo tinha quase o dobro do meu tamanho. A criatura deu um urro muito estridente, fazendo os pássaros voarem das árvores. Eu só me lembro que entrei no riacho e fui nadando o máximo que pude para longe. Mas a criatura era muito rápida, e aquilo corria por terra para o outro lado da margem,
e me cercava, me deixando sem escapatória. Então, eu tive que ficar boiando a noite toda no meio do riacho, pois, para minha sorte, aquilo não entrava na água. Vez por outra, a fera tentava me enganar e fingia que ia embora, mas logo reaparecia. E quando os primeiros raios de sol surgiram, o meu corpo já estava dormente dentro d'água. 2 pescadores apareceram no local e me ajudaram a sair do riacho e me levaram até em casa. Naquele mesmo dia, eu liguei para o meu pai vir me buscar e contei tudo a ele. O meu pai veio naquele mesmo dia e, armado, ele foi até a casa do velho, mas o sujeito havia desaparecido. O meu pai, ele acredita muito no sobrenatural, pois vários acontecimentos já ocorreram com ele. E por isso, ele acreditou 100% em mim. Bem, eu fui morar com o meu pai na capital. A minha mãe e a minha irmã não ficaram naquela casa por muito tempo. E meses depois, eles se mudaram também para a capital de Minas. Olha, Fael, eu nunca mais tive notícias do velho. Eu ainda converso com os meus amigos daquela cidade pelo Facebook e eles dizem que o velho desapareceu. E eu espero do fundo do meu coração que aquele desgraçado esteja morto. Obrigado por ler o meu relato e tenha uma boa noite.